A Ciência em Foco. A ciência mais antiga na história da humanidade. Há milhares de anos, as pessoas olhavam para o céu e já se perguntavam o que havia lá em cima. Hoje, os telescópios penetram bilhões de quilômetros no espaço, observando eventos que aconteceram muito antes de o nosso sistema solar nascer, buscando as respostas a essas perguntas. Qual é a origem do universo? Qual é a idade dele? Há algum sinal de vida lá fora? Grandes questões. Universo em expansão de Hubble. Distribuição sinapse. De onde viemos? Aonde vamos? Estamos sós no universo? Não há perguntas mais complexas do que essas. Os cientistas não sabem dizer por que o universo foi criado, mas podem responder às perguntas de como e quando tudo começou. Os astrônomos têm feito observações telescópicas há quase 400 anos. E agora estão buscando mais respostas, enviando os telescópios ao espaço. Lançando aos céus a mais nova estação de observação. Mas subir ao espaço não é uma tarefa fácil. Tudo bem com o lançamento. O próprio Isaac Newton viu que existia uma velocidade tão grande que se você lançasse algo ao espaço, nunca voltaria. Essa velocidade é de aproximadamente 11 quilômetros por segundo. Parece uma velocidade incrível, mas pense no tamanho do sistema solar. Levaria aproximadamente 2 meses viajando a 11 quilômetros por segundo para chegar a Vênus, um planeta próximo. Talvez 6 meses para chegar a Marte e talvez 8 meses para chegar ao Sol. Pense agora na estrela mais próxima. A estrela mais próxima está a trilhões de quilômetros daqui e levaria talvez 120 mil anos viajando a essa velocidade incrível para chegarmos à estrela mais próxima. Essa é a vastidão do universo. Nós enviamos pequenas naves espaciais para observar os planetas e o Sol. Mas a estrela mais próxima está a 5 anos-luz daqui, ou quase 50 trilhões de quilômetros. Se quisermos ter uma ideia da distância desses objetos, precisamos de um bom telescópio. 4, 3, 2, 1. O ônibus espacial não foi construído apenas para levar pessoas ao espaço. Ele já lançou dezenas de satélites que carregavam instrumentos para examinar o universo. Longe da atmosfera e da poluição terrestre, eles podem ter uma visão mais clara. Um dos mais valiosos foi o telescópio Hubble, que recebeu o nome de Edwin Hubble, um dos mais célebres astrônomos do século XX. Ele levou 10 anos para ser construído e foi lançado em 1990. Infelizmente, as experiências científicas nem sempre dão certo na primeira vez. Quando Hubble enviou suas primeiras fotografias do espaço, os astrônomos ficaram desolados, porque elas vieram assim. Olha só, todas borradas. Houve um pequeno erro de cálculo quando fizeram o espelho grande, e as fotografias saíram fora de foco. Foi uma tragédia. Os astronautas voltaram ao espaço em 1993 para instalar uma lente de contato e corrigir o problema. O telescópio revitalizado nos deu visões incríveis do universo. Ele revelou imagens espetaculares de explosões de estrelas e nuvens de gás, onde as estrelas nascem. O telescópio é o objeto mais próximo que temos de uma máquina do tempo. Quanto mais longe ele viaja no espaço, mais ele volta no tempo. O espaço é tão vasto que a luz das estrelas viaja milhões de anos antes de chegar até nós, o que significa que não podemos ver como elas são, só como elas eram há milhões de anos. Em 1996, os cientistas começaram um projeto chamado Campo Profundo do Hubble para observar as regiões mais distantes do universo. Eles prepararam o telescópio Hubble para focalizar o que parecia ser uma parte vazia do espaço.
A cada dia, o telescópio produzia imagens de galáxias mais distantes, voltando ainda mais no tempo. Finalmente, no 10º dia, ele mostrou o universo como ele foi na infância, há 14 bilhões de anos, revelando galáxias que se formaram alguns milhões de anos após a sua criação. O telescópio Hubble estava apontado para um pedaço bem pequeno do céu. Olhe para esta moeda. Está vendo a cabeça da rainha? Está vendo o olho da rainha? Minúsculo. Se eu olhar a essa distância, a área do céu que o telescópio estava olhando é a mesma da área do olho da rainha. Um minúsculo buraco no céu da noite. E dentro desse minúsculo buraco, podemos ver dúzias de galáxias. E em cada uma dessas galáxias, milhões de estrelas. A questão é que não importa para onde eles apontassem o telescópio, eles veriam milhões e milhões de estrelas. Isso nos faz sentir insignificantes, não é? Mas essas fotografias são muito mais do que imagens do espaço. Elas fornecem evidências para comprovar o que foi uma das teorias mais radicais sobre o universo. A teoria veio do homem que deu o seu nome a esse surpreendente telescópio, Edwin Hubble. Edwin Hubble, um dos maiores astrônomos do nosso tempo, era um camarada muito estranho. Primeiro, ele era do Missouri, o rebotalho da sociedade moderna. No entanto, ele era muito ambicioso. Edwin Hubble era uma dessas pessoas que faz tudo bem feito. Tanto no lado atlético, como no intelectual. Ele foi o primeiro da turma, mesmo sendo 2 anos mais novo, e conseguiu bolsas de estudo para a Universidade de Chicago e para Oxford. Naquela época, ele estava deslumbrado com a alta sociedade britânica e começou a agir como um lorde de Oxford. Ele começou a vestir calças de jogar golfe e paletó xadrez e a imitar o sotaque britânico. Então aqui estava esse jovem de origem humilde agindo como um lorde da alta sociedade britânica. Mas quando chegou a hora de escolher uma carreira, Edwin teve problemas com seu pai. Seus pais queriam que ele fosse advogado e ganhasse dinheiro. No entanto, ele tinha uma paixão desde pequeno pelas estrelas, o que o levou a ser o maior astrônomo desde Kepler e Galileu. Para agradar aos pais, Hubble estudou direito na universidade, mas passava o tempo estudando as estrelas no observatório e seguiu a carreira de astrônomo. Avise quando estivermos nas coordenadas certas. Firme, 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 firme. Pare. Está bom. Este é o telescópio que vários astrônomos usavam nos anos 20. É um refrator de 20 centímetros com lentes e potente o bastante para observar o Sol ou uma estrela do tamanho de nosso Sol a 100 anos-luz. Você acha que foi uma boa ideia de Hubble trocar o direito pela astronomia? Claro que sim. Ele teria ganhado muito mais dinheiro com direito, mas a astronomia é muito mais divertida. Mas não era apenas a diversão que interessava a Hubble. Ele queria encontrar a resposta para a grande pergunta que todos os astrônomos faziam. Qual é o tamanho do universo? Para fazer isso, ele precisava do maior telescópio que pudesse encontrar. Ele conseguiu um emprego no observatório de Mount Wilson, na Califórnia. O seu novo telescópio, refletor de 2,5 metros, podia revelar detalhes nunca antes revelados sobre as estrelas. O principal interesse de Hubble era a nebulosa. Essa palavra vem do latim e significa nuvem, e é o que os cientistas achavam que ela era, nuvens de gás por aí afora na Via Láctea. Essas primeiras fotografias não têm muita definição, mas foi o melhor que conseguiram com a tecnologia da época. Era um trabalho árduo. Embora Mount Wilson seja na Califórnia, o observatório fica no topo de uma montanha e às vezes fazia muito frio. Mas esse não era o único problema. Além do frio de matar, fotografar estrelas distantes era muito complicado. Primeiro, você pega uma chapa de fotografia pesada como esta e a coloca atrás do telescópio. Mira o pequeno pedaço de céu que você quer e então você tira o filme assim e o expõe à luz que entra. Depois você segue a sua estrela por horas e horas. Senão, a fotografia sai tremida e você tem que fazer tudo novamente.
Mas quando apontaram o telescópio de 2,5 metros para a nebulosa, ficou claro que ela não era feita apenas de gás, mas de nuvens de estrelas, milhões delas. Isso deu início a outro debate. Essas nuvens de estrelas seriam parte da nossa galáxia? Ou seriam outras galáxias, distantes da Via Láctea? Hubble fotografou mais de 500 nebulosas. Ele viu que elas tinham diferentes formas, espirais e elípticas. E eram grandes o bastante para serem consideradas galáxias. Mas qual seria a distância delas? Elas faziam parte da Via Láctea ou estavam lá sozinhas? A maioria dos astrônomos achava que a Via Láctea era a única galáxia. Eles concordavam com Harlow Shapley, da Universidade de Harvard. De um lado, tínhamos o astrônomo Harlow Shapley, de Harvard, que dizia que a Via Láctea era só o que existia. Pense só, no céu noturno você vê um pântano de luz cruzando o céu chamado Via Láctea. E o astrônomo de Harvard diz, esse é o universo, é só o que existe. O universo era apenas a Via Láctea. Então, Edwin Hubble vem e tenta desvendar a questão. Qual é o tamanho do universo? Shapley e seus colaboradores não gostavam de Hubble. Eles zombavam do seu sotaque britânico e o achavam muito snob. Mas a rivalidade era um incentivo para Hubble. Todas as noites ele fotografava com seu telescópio uma das maiores nebulosas, a constelação de Andrômeda. Quando ele comparou as fotografias, viu algo impressionante. Esta é uma das fotografias que Hubble tirou em 6 de outubro de 1923. Ele escreveu a data nela. Se você olhar bem, é um negativo. Quando olha para cima, você vê as estrelas brilhando contra um céu negro. Mas é difícil identificá-las. Se você revelá-la em negativo, fica mais fácil, pois ficam pretas contra um fundo branco. Mas a que o impressionou foi esta aqui. Entre essas duas linhas pretas, há um ponto bem pequeno que ele marcou como VAR, com um ponto de exclamação. VAR significa estrela variável. O motivo pelo qual ele ficou tão contente foi que estrelas variáveis são bolas de gás que pulsam, brilhando e se apagando em um ciclo regular. E embora ele não tivesse como descobrir a distância dessas nebulosas, ele tinha um método para descobrir a distância de uma estrela variável. A matemática é complicada. Os astrônomos passam mais tempo fazendo contas do que observando as estrelas. Depois que Hubble encontrou essa estrela variável e estudou a intensidade do seu brilho e o intervalo de tempo que ela levava para brilhar e apagar, ele pôde calcular a distância dela. E a resposta que ele obteve foi 2 milhões de anos-luz. Algo como 40 vezes mais longe do que qualquer coisa na Via Láctea. Era uma parte completamente diferente do universo. Essa foi a prova de que o universo era muito maior do que os seus rivais afirmavam. Mas antes de publicar suas descobertas, Hubble escreveu ao seu rival Shapley o que ele havia descoberto. Ele devia estar morrendo de medo de que Shapley encontrasse algum erro nos seus cálculos. Mas Shapley recebeu a carta e disse, esta carta destruiu o meu universo. Hubble demonstrou que o universo era muito mais vasto do que se imaginava e que não continha apenas uma, mas um número infinito de galáxias. Para que servem essas antenas? Elas captam sinais de rádio de objetos fora das galáxias distantes, objetos fora da nossa galáxia. Vários observatórios modernos estudam galáxias distantes captando seus sinais de rádio. Mas Hubble não tinha um radiotelescópio. Foi estudando a luz das galáxias que ele fez a sua grande descoberta seguinte. O astrônomo Mike Hobson explicou que o comprimento de onda da luz que Hubble viu parecia ter se estendido. A frequência estava indo em direção ao vermelho do espectro. Isso só poderia acontecer se as galáxias estivessem se distanciando. Todas as galáxias que ele observava se deslocavam para o lado vermelho, o que significava que estavam se distanciando. E, mais importante, ele descobriu que a velocidade com que elas estavam se distanciando era diretamente proporcional à distância delas. As que estavam mais longe se moviam mais rapidamente? Correto. É isso que chamamos de lei de Hubble.
Hubble descobriu um universo em expansão, em que todas as galáxias, isso aqui são galáxias e não estrelas, estavam se distanciando umas das outras. E essa ideia de universo em expansão foi algo que a maioria dos cientistas achou muito difícil de aceitar. As ideias de Hubble eram tão revolucionárias que muitas pessoas não acreditaram que o universo pudesse se expandir ou ter uma origem. Mas então veio Einstein, talvez o maior cientista da nossa era, e disse: sim, é o que as minhas equações estão dizendo. Durante um tempo, Einstein ficou confuso, pois seus cálculos pareciam mostrar que o universo estava se expandindo ou contraindo. Ele achava que tinha feito algo errado e ficou muito feliz quando as observações de Hubble mostraram que ele estava certo. Hubble nos deu uma nova visão do universo. Um universo em expansão, onde as estrelas e galáxias estão se distanciando de nós. O que nos leva a outra pergunta: de onde vem o universo? Pense em um filme de uma explosão com todos os gases se deslocando. Agora volte o filme. Assim você poderá calcular a hora em que todos os gases saíram de um mesmo lugar. Foi isso o que Hubble se viu forçado a provar. O fato de que houve uma origem, um momento em que o universo se formou, e com os cálculos de Hubble, ele poderia nos dar um número: a idade do universo. A ideia de Hubble de um universo em expansão sugere que ele foi formado inicialmente em uma explosão. E este maravilhoso telescópio foi construído para ouvir o eco dessa enorme explosão. As últimas estimativas com base na teoria original de Hubble sugerem que a explosão aconteceu há uns 15 bilhões de anos. O universo é imenso. Quais são as chances de que em algum lugar lá fora haja seres inteligentes como nós, talvez parecidos conosco? No nosso sistema solar, isso é pouco provável, mas descobertas recentes sugerem que há possibilidade de haver vida inteligente em algum lugar. Se há algum ser inteligente por aí, eles não virão aqui em uma espaçonave, porque a distância é muito grande. O mais provável é que mandem sinais de rádio para tentar comunicar-se. E é por isso que os astrônomos usam essas antenas enormes, para tentar captar sinais vindos do espaço. Até agora não ouviram nada. Mas há uma pequena chance de que possamos encontrar vida perto de casa. Há projetos para lançar novas sondas até a lua de Júpiter, Europa, onde vulcões submersos podem estar aquecendo o mar, criando condições favoráveis à vida a milhares de quilômetros da superfície. Então, continue prestando atenção. Um dia, um alienígena poderá ligar, quem sabe, de um submarino. Versão brasileira RGA Rio.